Então vamos lá, pessoal, novamente sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de poder partilhar esse momento com todos vocês. Antes da gente iniciar, eu quero pedir só para que a gente, aí eu vou falar agora como professor, tá? Para que a gente possa deixar as nossas câmeras ligadas, porque quem está aqui na frente, quem está falando, quem está dando aula, fica um pouquinho incomodado do pessoal estar ali com a câmera desligada e tudo mais, só para ajudar tanto a mim quanto o Vitor. Vou dar mais um minutinho para o pessoal ir entrando, tem gente que está chegando em casa para conectar, mas aproveitar esse momento também, deixar vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, porque primeiro comentem aqui para mim, coloquem aqui nos comentários, quem conseguiu ler um pouquinho sobre os Spincelli, quem já tinha conhecimento sobre os Spincelli, mas já quer aprofundar, coloca aqui nos comentários para a gente saber como é que está o nível da galera acerca do assunto. Tá mudo, Lahiri. O Eduardo conseguiu ler o primeiro capítulo, o Felipe já conhecia por alto, né? Muita coisa a gente já faz de maneira empírica, né? A gente vai fazendo, vai vendo que funciona e depois a gente vai atrás da fundamentação e é por isso que é importante. O Paulo é craque nas vendas aqui, já conhece, usa, assim como o Felipe também. O Felipe participou conosco do The Best Speaker, foi um dos finalistas na categoria de vendas. Fico muito feliz de ter você aqui, meu amigo. Obrigado por compartilhar e por fortalecer com a gente. Então vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, o que é o Spincelli? O Spincelli é uma metodologia que foi desenvolvida ali no final da década de 80 pelo Neil Hackham. O Neil Hackham é um psicólogo, e se vocês forem analisar, os melhores livros de vendas foram escritos por psicólogos. Porque, no final das contas, vender é sobre entender de gente. E o Neil Hackham, ele visitou 26 países no mundo e ele viu mais de 35 mil apresentações comerciais. Entre apresentações comerciais de maneira pessoal, por meio de ligação, enfim. Ele avaliou o processo que eram seguidos pelos vendedores, tanto inexperientes quanto os vendedores experientes. E ao longo desses 12 anos, ele entendeu que existia, mesmo de maneira empírica, sem uma metodologia estruturada, sem uma tese científica, uma forma de fazer com que você tivesse melhores resultados. Então, ele começou a observar padrão. O que os melhores vendedores estavam fazendo para vender mais? E ele colocou esse processo em 4 bases, que é a fundamentação do SPIN. A primeira base, o S, vem de situação. Ele entendeu que, primeira coisa, antes da gente também entrar um pouco mais na fundamentação, é quebrar alguns paradigmas acerca do que é vender. Eu sei que algumas pessoas ainda pensam isso, muita gente acha que vender é um dom, que vender vem de berço. Um ponto importante, algumas pessoas nascem com algumas características que podem ajudar a vender, mas não necessariamente essas características fazem dela um bom vendedor. Vender é um conjunto de técnicas, como o Spincelli é uma dessas técnicas, que quando colocadas em prática, você consegue atingir melhores resultados. É como qualquer outra profissão. É como um engenheiro, é como um médico, é como um advogado. É necessário que tenha dedicação de estudo e de esforço extremo mesmo. Então, não existe esse papo de que vendedor é um dom. Muito pelo contrário. A maioria dos grandes vendedores que eu conheço são pessoas extremamente tímidas, por exemplo, que é o avesso do que a gente entende como uma característica natural, que é uma boa comunicação, uma boa oratória. Mas o Neil Hackham entendeu esse que era o primeiro ponto. A gente pensava, até aquele momento, e tem gente que pensa isso até hoje, que o bom vendedor é aquele que fala muito, que se comunica bem, que persuade o seu cliente. E a venda hoje não é mais persuasão, é muito mais de entendimento. Não é convencer o teu cliente a fazer uma coisa que ele não quer, é entender o que ele precisa. Primeiro ponto, vendedor, ele ouve muito mais do que fala. Essa foi a primeira abordagem que ele entendeu dentro da pesquisa científica que ele conduziu. Os melhores vendedores eram aqueles em que os compradores, durante o processo de negociação, falavam mais do que eles.
E ele entendeu que para fazer com que esses compradores falassem mais, eram necessárias fazer perguntas abertas. Não só uma pergunta onde a resposta vai ser sim ou não, mas uma pergunta em que o cliente pudesse discorrer acerca daquele problema. No final das contas, todo mundo procura por uma empresa ou por um serviço porque ele tem um problema. Só que às vezes ele nem sabe qual é esse problema. E o meu papel, a minha função enquanto vendedor, é descobrir qual é aquele problema que nem o meu cliente sabe o que é. Então a gente atua dessa maneira com as perguntas. E o Spin Selling é uma dessas metodologias, tá, pessoal? Existem várias. Tem o Bunch, tem o Goals, a gente vai falar um pouco mais, de maneira mais reduzida em outro momento, mas o Spin Selling é aquele que ficou mais famoso, é aquele que foi mais divulgado, é um best-seller. E as perguntas são S de situação. O que eu quero entender no S de situação? Saber qual é o momento atual do meu cliente. Se você não sabe de onde você está partindo, vai ser muito difícil saber o caminho que você vai percorrer. Então, é saber onde é que o nosso cliente está, qual é o nível de consciência que ele tem. Depois da situação, são perguntas de problema. Quais são os problemas que o meu cliente enfrenta ou poderá enfrentar, porque tem muito cliente que nem sabe que tem problema, ou poderá enfrentar por não resolver esse problema que ele tem. Depois a gente vai para perguntas de implicação. O que acontece se eu não resolver esse problema? Então, eu tenho a minha situação, eu tenho o problema que ocasiona isso, e se eu não resolver esse problema, o que vai acontecer? Depois a gente vai colocar alguns exemplos, tá? E por último, eu tenho N de necessidade de solução. Beleza. Entendi a tua situação, acredito que o meu produto consegue te ajudar a resolver esse problema. Entendi qual é o problema que tu tem, você percebeu enquanto cliente, aqui é um momento em que meus clientes falam das dores. Então, quando a gente fala de algo que está doendo, imagina que você está abrindo uma ferida no teu cliente. Por isso que é importante a gente não fazer muitas perguntas de problema, porque ele vai, cara, só focar no problema e ele não entende qual é a solução depois. O objetivo da implicação é fazer com que o meu cliente diga que ele precisa da tua solução. Então, cara, realmente, eu tenho esse problema aqui, se eu não resolver, a minha empresa vai quebrar, eu não vou conseguir vender mais, e aí depende do produto e serviço que você vende. E a necessidade de solução é o seguinte, beleza, cara, se eu conseguir encontrar uma solução que atenda a essa tua necessidade, se eu conseguir te dar algo que vai resolver esse teu problema, teu objetivo é para fazer agora, o quanto antes? Ah, sim, beleza. Então aí a gente cumpre as etapas do Spin Selling, situação, problema, implicação e necessidade. Mas é só uma fundamentação teórica, a gente vai falar muito sobre isso. A ideia é que a gente leve de 45 minutos a 1 hora trocando informações. Mas agora eu quero apresentar o nosso convidado. Eu fico muito feliz dele ter topado participar desse momento com a gente. O Vitor, por que eu convidei o Vitor para participar desse momento com a gente? Uma coisa, e aí a gente precisa entender o processo de venda dentro do funil de aquisição de clientes. Uma coisa é você iniciar um processo de levantamento de necessidade, que o Spin é uma metodologia de levantamento de necessidade, quando o teu cliente vem por indicação ou por tráfego. A taxa de conversão de clientes que vem de tráfego, em média de mercado, claro que isso vai depender muito do teu produto e serviço, é de 3% a 7%. Ou seja, se você investe em tráfego, e o Eduardo é um especialista em tráfego, pode colaborar com a gente também, mas se você investe em tráfego e você recebe 100 leads por meio daquela campanha, você vai fechar em média entre 3 e 7 clientes. Claro que depende do criativo, depende do quanto você investiu, mas a taxa de mercado é essa. Tráfego de 3% a 7%. Quando eu falo de indicação, essa taxa de conversão vai até 20%. Então, se eu recebo 100 indicações de pessoas que meus clientes são amigos meus, eu tenho a possibilidade de fechar até 20, que é uma ótima taxa de conversão. E na grande maioria dos produtos que você for observar, as melhores taxas são por meio de indicação. Agora, quando você fala de prospecção ativa, cold call, cold mail, que é aquele que o cliente nunca ouviu falar de ti, ele nem sabe que precisa do teu produto, e ainda assim tu faz um trabalho de buscar por ele, um trabalho de prospecção ativa. Por que eu estou contando essa história? Foi assim que eu conheci o Vitor. O Vitor é gerente da Redrive, que é uma solução de geração de demanda para prospecção ativa, além de outras
várias funcionalidades que o software tem, que o sistema tem, mas ele chegou comigo por meio de, olha só, eu curti uma publicação no Instagram de um influenciador que fala sobre pré-venda, inclusive fala sobre Spincelli também. E o Vitor conseguiu pegar toda aquela galera que curtiu a publicação, fez um trabalho de prospecção ativa, trabalhando o Spincelli. Cara, uma semana depois eu era cliente desse cara, já indiquei ele para um monte de gente, mas eu estou falando isso porque a taxa de prospecção ativa é muito menor quando você não tem inteligência de mercado. No final das contas, as vendas deixaram de ser muito suor para ser muito mais inteligência. O Spincelli, ele foi desenvolvido para trabalhar vendas complexas. Antigamente se falava vendas grandes e vendas pequenas. Hoje a gente entende que são vendas complexas, que passa por mais de um tomador de decisão, que tem um ciclo médio de venda maior, que tem um high ticket, acima de R$5.000, a gente entende que é high ticket. E tudo isso o Vitor conseguiu chegar até a mim por meio de prospecção ativa, de um Instagram que a gente segue em comum, e ele vai falar muito mais sobre isso, mas foi um cara que, quando fez a abordagem, imagina, quantas abordagens a gente recebe no WhatsApp, quantas abordagens a gente recebe no Instagram, todos os dias que a gente nem olha, nem dá atenção. Então, quando você tem um roteiro estruturado, um script baseado numa necessidade, você consegue ter resultados muito bons, e foi assim que eu conheci o Vitor. Quando eu fui abordado por ele, eu falei, cara, aqui tem um cara que entende, que ele é diferenciado, e aí 1 ano e pouco depois a gente está aqui nessa live para falar um pouco com vocês. Tem muita gente amadora, a maioria das pessoas é amador. E é por isso, esse é o intuito da comunidade, tá, pessoal? Já vou dar a palavra para o Vitor, mas o intuito da comunidade Vendedores Pro é transformar uma legião de pessoas em vendedores profissionais. Tem 14 anos que eu lido com vendedores, com gestores comerciais, que eu faço consultoria, que eu monto time comercial, e eu posso garantir para vocês, 99% dos vendedores são amadores. Eles não são profissionais. Eles estão ali, geralmente, esperando alguma coisa melhor aparecer. O que não é um problema, porque eu comecei assim. O problema é tu estar trabalhando com vendas 10 anos e ainda ter esse pensamento. Então, o intuito dessa comunidade é a gente formar pessoas para serem vendedores profissionais. Eu acredito muito, não é demagogia, não é papo furado, eu acredito muito que quando você profissionaliza o departamento comercial, você consegue transformar o mundo de verdade. Porque você faz com que a tua empresa cresça, porque tu vai vender mais, o teu funcionário vai ter mais oportunidades. Se você é funcionário, você vai ter mais oportunidade de crescimento. Tendo esse crescimento da empresa, ela vai precisar contratar mais, contratando mais, ela movimenta todo o mercado que está ao redor. Então, a comunidade Vendedores Pro veio com o objetivo da nossa função enquanto transformar as pessoas. Falei bastante. Vitor, por favor, cara, te apresenta e a gente começa a trocar ideias sobre o Spincelli. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, já alguma pergunta, vai colocando aqui que no momento certo a gente vai trazer ou para o Vitor ou para mim responder. Vitor, contigo, meu irmão. Valeu, Lahiri. Excelente noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito prazer. Sou o Vitor, gerente comercial aqui da Redrive, parceiro aí de longa data do Lahiri, né? Como ele contou um pouquinho da nossa história, como eu cheguei até ele. E agradeço muito aí pelo convite, porque é uma oportunidade de falar um pouco além da parte teórica, né? Eu aplico o Spincelli literalmente todos os dias, em todas as reuniões que eu faço, e eu aplico de um jeito hoje, eu até estava conversando com o Lahiri antes, de um jeito que é natural para mim. Então vocês vão ouvir muito falar de perguntas-chave que você tem que fazer, um roteiro que você tem que seguir, mas, cara, acima de tudo, o que vocês têm que entender para poder converter bem uma reunião de fechamento é que você tem que passar valor para o cliente. É isso. Você passar valor sobre a sua solução, não vou nem dizer que vai ter a chance de converter, vai garantir que você faça a venda. Porque a pessoa vai entender a real necessidade que ela tem de ter a sua solução. E por isso que eu gosto muito do Spincelli. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho, e até pegando um pouco do gancho no que você falou ali, Lahiri, sobre ter características de vendedor. Cara, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu não tinha nenhuma característica de vendedor, nada. Eu ainda sou um cara muito introvertido, eu sou um cara que, socialmente falando, não é muito sociável, eu tenho pouquíssimos amigos, e foi um desafio para mim começar a vender, começar a me expor para tanta gente, ainda né, depois de fazer mais de 3.000 reuniões só da Redrive, né, literalmente, eu nesses anos que eu trabalho aqui, já foram até, talvez já tenha batido as 4.000 aí, mas jogando uma média, umas 3.000 reuniões que eu já realizei.
Mesmo assim, eu ainda tenho muita dificuldade em conseguir, de fato, ser eu mesmo e utilizar essas metodologias de maneira natural. Já, obviamente, tenho uma expertise com isso, né? Tanto que consegui converter um Lahiri, que é um cara extremamente experiente, inteligente, que conhece tudo, mas não foi fácil, é na prática que a gente aprende e por isso que vai ser legal a nossa conversa aqui. É isso. Maravilha. Vitor, me fala uma coisa, cara, quando foi a primeira vez que tu ouviu falar Spin Selling, tu falou, cara, isso aqui é legal, dá para eu trabalhar com isso? Massa, eu comecei a minha primeira experiência profissional, quando eu tinha 17 anos, foi uma empresa júnior de consultoria. Não sei se alguém aqui sabe o que é empresa júnior. Atualmente eu sou formado aí em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. O meu TCC, inclusive, foi o mapeamento de processos comerciais da Redrive. Inclusive, eu utilizei o Spin Selling como uma parte estrutural desse mapeamento, né? Então, hoje, quem entra na Redrive, quem faz ali o treinamento de vendas, aprende a usar Spin Selling porque eu coloquei ele dentro do processo. Tem um capítulo de livro publicado, enfim, toda essa experiência acadêmica aí. Mas lá no começo, quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fui fazer foi trabalhar com consultoria em uma empresa júnior. Empresa júnior, para quem não sabe, é uma empresa normal, como qualquer outra, só que é dentro do meio acadêmico. Então, a gente não recebe por isso. Você trabalha puramente para receber intelectualmente, né? Você aprende muita coisa em pouco tempo. Então, a primeira experiência que eu tive foi lá, e lá eu trabalhava no marketing, fazia já tráfego pago, organizava eventos, gerenciava as mídias sociais, e também prospectava. Eu fazia um pouco de tudo, né? E tinha dias que a gente ficava o dia inteiro prospectando para conseguir agendar uma reunião de diagnóstico. Então, a gente fazia uma reunião de diagnóstico, depois da reunião de diagnóstico, a gente elaborava uma proposta e fazia uma reunião de fechamento, onde a gente apresentava a proposta e utilizava algumas metodologias. E só fazer uma contribuição aqui, Vitor, para a gente alinhar com a galera. Pessoal, a reunião de diagnóstico é o seguinte: eu tenho uma lista de clientes que estão dentro do meu perfil, que eu acho que o meu produto vai conseguir atender eles, e eu começo a entrar em contato com eles, a abordar. A reunião de diagnóstico é como se fosse um levantamento de necessidade. Entender se realmente aquele cliente tem o perfil que eu busco para a minha empresa, ou se a minha solução vai atender a necessidade dele. Só para contribuir, Vitor. Maravilha. E como consultoria é um processo onde você precisa, de fato, estar imerso, né? Você vai se tornar um consultor do cliente, então tem que se conectar verdadeiramente com a necessidade dele. Era extremamente necessário ter essa reunião para a gente entender como é que estava a empresa, as dores, os problemas que eles tinham, e depois desenvolver uma proposta comercial. E aí, um dia, o cara que era o closer, ele estava doente, e não tinha mais ninguém na empresa, era mais ou menos esse horário, 8 horas da noite estava agendada a reunião do cara. E eu estava lá ainda, programando algumas postagens no Instagram, eu lembro até hoje, e o cara me ligou e falou assim: Vitor, você vai precisar fazer reunião com o cara. Eu falei, meu Deus, o que eu faço, cara? Ó, pega esse roteiro aqui, é um roteiro de Spin Selling, né, termos todos gringos, um acrônimo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer, cara? Então eu peguei aquilo ali em 5 minutos, eu li mais ou menos o que era, e tinha as perguntas. E por que eu falei aquilo no começo que hoje eu faço de forma natural? Porque eu lembro, ficou marcado na minha cabeça até hoje essa primeira reunião, porque ela foi horrível, foi péssima. Porque eu literalmente perguntei, eu segui um script, e aquilo ali engessou completamente a reunião, e eu nem preciso falar para vocês que o cliente não fechou, né? Então essa foi minha primeira experiência, meu primeiro contato aí com o Spin Selling, mas depois que eu comecei a amadurecer e trabalhar com outras empresas, fazer mais reuniões de produtos diferentes, com clientes diferentes, esses 3.000 clientes que eu falei para vocês que eu atendi ao longo desses anos que eu trabalho aqui em reuniões de fechamento, são dos mais variados tipos possíveis, desde o Grupo Boticário, G4 Educação, até um cara que vende cuscuz gourmet lá no Nordeste. Então você tem que saber falar com cada tipo de público e saber utilizar o Spin para cada tipo de público. Cada um vai ter um problema diferente. Cada um vai ter uma maneira de você convencer ele de um jeito diferente de que a minha solução vai ajudar ele. Então é muito complexo e hoje eu consigo fazer de maneira natural, mas foi estudando metodologias como o Spin que eu cheguei até lá, né? Isso é muito bacana, Vitor, tu comentar que tu atende desde G4, Boticário, até o vendedor de cuscuz gourmet. Porque quando se teve conhecimento aqui no Brasil, e a gente é muito, muito atrasado em relação a novas metodologias, principalmente se falando de vendas, o Spin Selling ele veio com uma atividade para tu vender grandes produtos ou serviços muito caros. Mas
existe uma diferença entre os tipos de venda, que são as vendas transacionais e as vendas consultivas. A venda transacional é aquela que ocorre porque teve uma transação monetária. Eu chego numa loja de material de construção e falo, cara, me dá 1 quilo de prego, quanto é que custa? R$20, está aqui 1 quilo de prego, está aqui os R$20. É o que a gente chama que o cliente ele não fez uma venda, ele sofreu uma venda. O vendedor sofreu uma venda. O cliente já chegou ali com o objetivo de comprar. E ainda existem muitos vendedores que atuam dessa maneira, com venda transacional. Mas hoje o que diferencia o vendedor profissional é que ele vai atuar mesmo em um processo de venda que historicamente é transacional, de maneira consultiva. Então, tu vender para o G4, que tem um ticket médio de R$50 mil, e vender para um cara que vende cuscuz de R$15, é prova viva de que a venda consultiva se aplica para qualquer coisa que a gente for desenvolver enquanto função comercial. Imagina um vendedor de um Magazine Luiza e conversando muito com os vendedores de varejo, e talvez tenha algum vendedor de varejo aqui, vocês vão perguntar para eles, quem é o teu maior concorrente? Ele vai falar, a minha loja online. Por quê? O cara, ele está no conforto da casa dele. Ele está deitado na cama dele, no ar-condicionado. Ele está ali, ele pode comprar, inclusive, mais barato pela internet. E, às vezes, recebe até mais rápido. Se ele saiu da casa dele, levantou a bunda da cadeira, foi até uma loja porque ele precisa de uma consultoria. Porque se tu chegar no Magazine Luiza e pedir informação da TV, o cara te falar, é uma TV de 54 polegadas, ela tem surround, ela faz isso, faz aquilo, ele não precisava ir até a loja, porque essas mesmas informações, elas estão disponíveis no site. Se ele foi até a loja, ele quer uma consultoria, e aí entra o conceito de spin selling. Beleza, deixa eu entender a tua situação enquanto cliente. Essa televisão é uma televisão para você mesmo, você pretende dar de presente para alguém? Não, é para mim mesmo, eu estou me mudando para uma casa maior e eu quero uma televisão maior. Bacana, essa televisão você pretende colocar na sua sala, no quarto, onde é que é? Ah, não, pretendo colocar no meu quarto. Cara, mais ou menos qual é a metragem do teu quarto? Não, o quarto não é muito grande, mas eu quero que a televisão fique próximo da cama. Bom, nesse caso, eu acho que a gente pode te indicar uma outra situação, porque uma televisão de 64 polegadas num quarto muito pequeno, a tua experiência de imagem não vai ser aquela que tu busca. Talvez em um espaço maior, como na sala, faça mais sentido. Isso é um trabalho de consultoria. Eu estou trabalhando só a situação lá do SPIN. E aí depois eu vou desenvolver problema, implicação, necessidade. Essa é a grande diferença de um vendedor amador para um vendedor profissional. O vendedor amador, ele faz aquilo que o cliente está pedindo. O vendedor profissional, ele faz aquilo que o cliente precisa. Todo mundo aqui é vendedor. Quantas vezes o cliente já chegou pedindo uma solução que tu sabe que não vai atender ele? No final das contas, o especialista é você. É você que tem que dizer para o vendedor o que ele precisa fazer. Quando você é uma figura de autoridade, o cliente não discute contigo. Ele faz exatamente aquilo que você está falando. É como no médico. Você vai ao médico, faz uma consulta, o médico te receita o remédio, tu sai de lá e compra o remédio. Porque tu pensa, pô, o cara é especialista, ele estudou para isso, ele sabe do que ele está falando, ele trabalha com isso todo dia. O vendedor é a mesma coisa, só que você precisa ser uma figura de autoridade. Como é que eu construo autoridade? Tendo um acervo de informações suficientes para que o meu cliente perceba que não está falando com qualquer um. E o spin selling é a fundamentação básica para você poder entender o teu cliente. Lembrando, muito mais ouvir do que falar, e é um trabalho de investigação. Bruno demitiu um cliente hoje, ele agradeceu. É isso. É você ser profissional ao ponto de falar assim, pô, André Ferreira, eu queria muito vender para ti, cara. Só que a solução que eu tenho não vai resolver o teu problema. Mas eu vou te dar uma sugestão de como tu pode resolver, e quando for o melhor momento, eu vou estar de portas abertas e quero te atender da melhor maneira possível. No final das contas, o melhor vendedor não é aquele que vende para o cliente, é aquele que atende a necessidade dele. Quem já não passou por uma experiência frustrada de compra? Tu chega todo entusiasmado para comprar um produto, o cliente te empurra qualquer coisa porque ele precisa bater meta, o vendedor, perdão, te empurra qualquer coisa porque ele precisa bater meta, tu chega na tua casa, tua experiência não era aquilo que tu queria. Então o vendedor, ele ganhou a venda, mas ele perdeu um cliente. Agora, quando o vendedor é transparente ao ponto de falar, cara, não consigo te atender, ele perdeu a venda, mas ele ganhou o cliente. Porque ele passa a ser uma figura de autoridade. O cliente vai pensar, pô, esse cara foi transparente, ele foi honesto. Né? O Arilson colocou aqui, ele vendeu sem vender. Quando o cliente vai nas condições de propósito, vai voltar. É isso, é isso. Quando a gente faz um ótimo atendimento, o cliente lembra, a gente fica marcado.
Mas, Vitor, me fala uma coisa, cara. Explica pra gente o que é Redrive e como é que tu usa os pincéis dentro do Redrive. Bom, vou explicar Redrive pegando uma coisa que você falou no começo, né? A taxa de conversão que eu vou ter quando eu recebo uma indicação ou quando eu venho cai um lead para mim de uma campanha de anúncio, quando eu tenho uma autoridade nas redes sociais e vem um lead orgânico até mim, cara, ela é muito maior do que se eu prospectar ativamente. Até o Arlisson falou ali que recebe muita prospecção amadora. É o que mais tem, cara. As pessoas, elas hoje pensam em prospecção ativa, confundem prospecção ativa com venda automática. Não existe isso. Você acha que vai disparar 1000 mensagens, vai vender para os 1000. Não existe. E isso também está muito ligado a essa questão da venda consultiva. Eu tive que aprender a fazer isso e até usar os gatilhos mentais de autoridade, como o Lahiri usou, porque, poxa, a pessoa do outro lado, ela não me conhece. Como é que eu vou chegar para alguém que não faz ideia de quem eu sou, pelo WhatsApp dessa pessoa e convencer ela a, primeiro de tudo, agendar uma reunião comigo? Esse é um primeiro desafio. E aí eu vou falar para vocês como que eu faço isso hoje usando o meu sistema, porque o sistema que eu vendo, eu utilizo todos os dias para marcar essas reuniões, onde eu utilizo o Spincelli, eu uso a Redrive, eu uso a ferramenta para fazer isso. E depois que eu agendo a reunião, eu tenho outro desafio, porque como esse cara veio de uma prospecção ativa, eu tenho pouquíssimas informações sobre ele. E a minha reunião, ela não é uma reunião de diagnóstico, ela já é uma reunião de fechamento. Então, como que eu utilizo o Spincelli em tão pouco tempo para conseguir captar tanta informação? E aí, de novo, eu não me apego a roteiro, eu não me apego a perguntas, eu não me apego a nada disso. Para ser muito sincero, a etapa que vai dar todo o processo, vai dar sequência em todo o processo é a situação. É você entender o contexto do cliente. É deixar o cliente falar. Tem cliente que no começo da reunião o cara fica falando 10 minutos, já aconteceu, ele conta a vida toda dele para mim. E eu não fico só ouvindo, né? Entra num ouvido e sai do outro. Eu faço uma escuta ativa. Eu me interesso pelo que ele está falando. Eu demonstro que, pô, de fato, eu vou te ajudar a resolver o teu problema, cara. Eu tô aqui para isso, eu não tô aqui para te vender qualquer coisa. E isso daí, quando o cliente fala, né, automaticamente na situação você já entende o problema. Se você conhece bem a tua solução, que imagino que todos aqui conheçam, automaticamente entendendo o problema, você já sabe como que você vai usar os argumentos de implicação, que é mostrar para o cara, ó, se tu não resolver isso aqui, meu amigo, não vai dar certo. Vou dar um exemplo para vocês. Logo no começo da minha reunião, eu tenho ali dentro do sistema uma importação de dados do próprio WhatsApp. Né? O meu sistema, só explicando para vocês antes de falar sobre isso, ele é um sistema que gera leads e envia mensagens automáticas através do WhatsApp. Resumidamente é isso. Aí ele vai ter CRM, funil de vendas, chatbots para automatizar o atendimento, várias outras ferramentas auxiliares, mas o core business é a automação da prospecção com geração de leads segmentados e comunicação eficiente através do WhatsApp. Não é spam, é mandar algo que vai fazer o cara de fato te responder. E aí a gente tem toda a metodologia para isso. Uma vez que ele se interessa, eu agendo a reunião, tá? E uma das ferramentas que a gente tem é você importar contatos do teu próprio WhatsApp, baixar a tua agenda, baixar conversas, baixar contatos de grupos. E muitas vezes quando eu falo isso, o cliente, ele, tá, por que eu vou baixar os meus próprios contatos? Aí eu já pego e falo para ele assim, cara, você já usou lista de transmissão? Ele fala, eu uso todo dia. Você sabia que lista de transmissão ela só manda mensagem para quem tem o seu número salvo? E muitas vezes o cara ele nem sabe. Então eu já estou apresentando para ele um problema que ele às vezes nem sabia que ele tinha. Aí eu falo assim, cara, aqui na Redrive você não vai ter esse problema. Se você conseguir, se você utilizar a nossa ferramenta para fazer os disparos, todo mundo vai receber. Agora, se você continuar mandando lista de transmissão, só vai receber quem tem o seu número salvo. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando a implicação disso. Pode falar, Lahiri. Eu quero dar um exemplo de como eu usei em uma campanha, o Redrive. Até mês passado, eu era CEO da Sansol. A Sansol é uma empresa de energia solar aqui de Belém do Pará. Em 1 ano e meio, a gente saiu de uma empresa de 4 funcionários para mais de 100 colaboradores, mais de 50% são vendedores, 6 unidades. A gente saiu no ranking da Gruner, que é um CRM específico de energia solar, como a 6ª empresa de energia solar que mais vendeu no Brasil no ano passado. A gente teve um faturamento de 14 milhões e no ano retrasado foi de 800 mil reais. E o Redrive me ajudou muito nesse processo, porque o que acontecia? A gente recebia muito lead por meio de tráfego, mas quando tu recebe uma quantidade, falando na casa das centenas por semana, ou no mês, fica muito difícil de tu conseguir dar vazão para todo mundo, porque tu não vai conseguir contato com todo mundo. As estatísticas dizem que tu vai conseguir contato com o cliente entre a 7ª e 9ª tentativa de ligação, por exemplo. E por
critério, a gente só trabalhava com ligação. WhatsApp, a gente entrava em contato num segundo momento, quando não conseguia ligar. Mas se perdia muitos contatos ali, porque não conseguia, recebi 30 leads ontem, só consegui falar com 5, mas hoje já recebi mais 30, acumulava. Então, o que a gente fez? Última semana do mês, desesperado para bater meta, a gente foi no CRM, pegou todo mundo que tinha entrado em contato nos últimos 3 meses da empresa, importei lá no Redrive, joguei, fiz um áudiozinho lá, falando, cada SDR que fez um áudio lá com a sua voz, então falando, pessoal, hoje é o último dia, amanhã é o último dia para aproveitar a nossa campanha, com a redução, e aí, a gente colocou qual é a campanha, uma foto da campanha, um texto e um áudio. A gente disparou para 1.500 leads nesses 2 dias. Desses 1.500 leads, 300 responderam. Dos 300 que responderam, 115 demonstraram interesse novamente. Dos 115 que demonstraram interesse, a gente agendou com 20, se eu não me engano. Dos 20, a gente vendeu 7 projetos. Eu estou falando de um ticket médio de R$25 mil. Então, a gente vendeu em 2 dias, 25 mil vezes 7, R$175 mil por uma ação de leads que já estava na nossa base, que a gente não utilizava. Eram contatos nossos. É o mesmo contato que está ali no teu WhatsApp que tu não trabalha. As primeiras pessoas que devem comprar o nosso produto são as pessoas mais próximas da gente. Em outro momento a gente vai falar sobre prospecção ABC, mas toda vez que tu vai vender um novo produto ou tu vai abrir uma nova empresa, as primeiras pessoas a receberem algum tipo de divulgação são as pessoas mais próximas de ti. Eu tenho uma escola de idiomas também, uma franquia aqui do Caxilha, e às vezes eu entro, tenho um amigo, cara, que estudou comigo na escola e que nem sabia que eu era diretor da escola, porque outro vendedor entrou em contato com ele. Então, a gente perde muita oportunidade por não divulgar para as pessoas mais próximas da gente. E, cara, esse disparo, ele salva um mês de muita empresa. Só para contribuir, Vitor. Não, perfeito, é isso aí. E aqui a gente está trazendo exemplos, né, de leads que você já tinha, né, já tiveram no funil em algum momento, já tinham um nível de consciência diferente do que você pegar um lead frio. Então, para usar o Spin ali, eu comecei a usar o Spin e aplicar isso porque eu precisava mesmo, né? Porque a pessoa ela não me conhece, ela não confia em mim, eu também não conheço ela. Então, ele ajuda você a desenvolver essa conexão mais profunda com o cliente e fazer uma venda consultiva. E eu também aprendi ao longo dos anos que eu trabalho aqui na Redrive que a venda consultiva, cara, além de ela beneficiar o cliente, na verdade, ela beneficia muito mais o vendedor. Porque eu só tô aqui hoje com vocês, tendo a oportunidade de falar um pouco sobre minha história, meus conhecimentos, a ferramenta que eu vendo aqui também, porque eu fiz uma venda consultiva com o Lahiri. E o Lahiri já me indicou muita gente, o que me deu um retorno financeiro muito grande que eu não teria tido se eu não tivesse feito a venda consultiva e sim a venda transacional que ele falou antes. Então a venda consultiva, ela te gera indicações, ela te gera clientes fiéis também, né? Então isso acaba fazendo muito mais bem para o vendedor mesmo do que para o cliente, e o cliente também fica muito mais satisfeito com a tua venda do que se você fizer uma venda simplesmente transacional, tá? E assim, falando um pouquinho também sobre outras formas de aplicação que eu tenho hoje na plataforma. Então hoje a gente está falando de clientes ali, o exemplo do Lahiri, de uma base que ele já tinha. O sistema ele também gera novos leads. Então é como se eu tivesse... O Lahiri foi assim, né? Eu peguei o contato dele de um perfil de Instagram, o sistema automatiza a geração de leads através de Instagram. Então eu peguei um post falando sobre funil de vendas. A pessoa que curte um post falando sobre funil de vendas, ela tem fit com a minha solução. O que não quer dizer que ela é qualificada. É um lead segmentado. Então eu tenho que fazer a segmentação. Depois que eu faço a segmentação... Uma coisa que a gente não combinou antes, mas tu consegue abrir o Redrive para mostrar na prática? Consigo, claro. E aí a gente já vê na prática como é que funciona. Mas aqui, galera, a gente está tendo bônus para falar não só de levantamento de necessidade com o Spin, mas também com geração de demanda. Porque entende que para você atender um cliente, tu tem que ter tido um primeiro contato com ele. Então, precisei gerar essa demanda antes. Então, caramba, manda uns leads desse aqui para a gente, mais de 200 leads. É, cara, já dá um impacto massa, né? Eu sempre começo a minha reunião falando sobre isso. E eu já puxo falando assim, cara, minha base ela é muito grande, mas de nada adianta eu ter 200 mil leads se eles não forem segmentados. Então esse é o primeiro passo de tudo, assim, né? Se eu não tiver um lead bem segmentado, eu não vou conseguir
fazer uma abordagem eficiente e converter isso numa reunião de fechamento. Então é isso, o sistema ele tem esse potencial gigantesco de geração de leads, e são leads segmentados. Todos esses dados que eu tenho aqui, claro que eu trabalho há 4 anos fazendo isso, então é uma base bem grande, mas o sistema não tem limite, então todos esses contatos têm um motivo para estar aqui. E aí eu faço essa segmentação através de várias bases de dados. Por exemplo, o próprio Instagram. Então eu posso jogar qualquer perfil de Instagram que seja aberto e não verificado aqui, para o sistema fazer uma extração dos dados dos seguidores desse perfil, ou até de uma postagem, como o Lahiri deu de exemplo que eu cheguei até ele. Ele curtiu um post. Pô, o lead é muito segmentado, ele já declaradamente se interessou naquilo, né? Então, Vitor, eu posso pedir para alguém colocar como exemplo o seu produto? Coloca aqui no comentário o que você vende, e aí a gente tenta mostrar na prática como é que faz. Pode ser, Vitor? Bora, ótimo. Gostei. Então, quem quiser receber uma consultoria gratuita, já coloca agora. Me diz o que você vende e a gente mostra na prática como é que funcionaria isso aqui e como é que a gente trabalharia os pincéis dentro do programa, ou até mesmo fora do programa, mas dentro aqui para fazer na prática. Quem quer colocar aqui? Curso de idiomas. Inclusive, eu posso até falar um pouquinho sobre isso. O Redrive ele foi criado para atender o WhatsApp, não foi isso, Vitor? Foi criado dentro da WhatsApp. O fundador da Redrive, que é o Daniel, ele trabalhou como CTO da WhatsApp durante muitos anos, direto com o Flávio. Aí ele desenvolveu o meusucesso.com, administradores.com, a primeira versão do Reclame Aqui, ele que programou também. Mas falando sobre a WhatsApp em si, ele também foi franqueado, e ele, como desenvolvedor, já tinha uma primeira versão da Redrive, o MVP da Redrive, ele rodou nas franquias dele. E validando ali o produto, durante a pandemia ele teve que fechar as escolas, né? E lançou a Redrive, tanto que foi em 2020, bem em plena pandemia, que a gente começou. Mas é isso, começou dentro do curso de idiomas. Então, o curso de idiomas eu tenho um pouquinho de autoridade para falar, porque eu trabalho com isso, mas o primeiro ponto aqui é a gente entender quem é o nosso perfil de cliente ideal, o PCI. Lá no grupo, depois eu vou mandar uma atividade para a gente fazer, para a gente definir quem é o nosso perfil de cliente ideal. Então, para a gente poder fazer essa pesquisa, o Vitor vai precisar entender quem ele vai segmentar dentro do Instagram, por exemplo. Mas pessoas que têm interesse em estudar inglês seguem geralmente quem? Por exemplo, Mairo Vergara, que é professor de inglês e dá aula online de inglês. Geralmente as pessoas que seguem o Mairo, eles têm uma propensão maior a fazer inglês. A gente consegue puxar dele, Vitor? Como é que é o nome dele? Mairo Vergara. Sim, vamos botar ele aqui, peraí. Mário Vergari. Não achei. Se puder mandar o nome dele aí. Vou mandar aqui para ti. Mas assim, aproveitando enquanto o Lahiri manda, essa é uma ideia, né? Mais óbvia, digamos assim. Porque o que você pensa? Pô, a pessoa que segue um perfil que fala sobre idiomas, inglês, espanhol, pô, ela pode ter interesse em fazer um curso sobre isso. Mas mais do que isso, vamos dizer que você tem um curso de idiomas, um espaço físico. E próximo ao espaço físico, como é aqui perto da minha casa, tem uma escola de idiomas e na frente tem um colégio particular. Quem segue o colégio particular, que são os pais dos alunos, também são possíveis clientes, né, da escola de inglês que está ali fisicamente próxima daquele local. Então você pode colocar o perfil da escola, do colégio, né? Eu te mandei aí no WhatsApp. É esse contexto físico, Jéssica? É próximo de uma escola? Olha aí, ótimo. Não tem segmentação melhor do que essa. Obviamente, os seguidores da escola são possíveis clientes. E por isso que o Instagram, ele tem ali um potencial de segmentação muito grande, porque você segmenta por interesse, você segmenta por localização, você segmenta por nicho de mercado e serve para qualquer coisa. No caso aqui do Mairo Vergara, os seguidores dele, eles vão ser privados, porque o perfil dele é verificado. Isso é uma configuração do próprio Instagram. Então a gente não consegue extrair dos seguidores. O que também, nesse caso, não seria muito interessante. Quando a gente fala de um perfil de quase 2 milhões de seguidores, a gente já foge um pouco da ideia de segmentação. É um público muito abrangente. Ele já furou essa bolha há muito tempo. Às vezes ele faz um videozinho engraçado, alguma coisa, a galera viu, legal, segue o cara. Mas não quer dizer que necessariamente eles estejam interessados nesse assunto. Agora, alguém curte uma postagem falando sobre esse paralelo de tradução em inglês, português, cara, daí sim, a pessoa talvez esteja mais engajada, mais interessada do que quem simplesmente segue. Então, mesmo que o perfil seja verificado, a gente consegue, dentro do sistema, extrair contatos de publicações do Instagram.
E aí o sistema ele roda aqui, né, uma varredura, um scrapping, que ele não é instantâneo, então nem vai adiantar eu colocar baixar aqui, porque ele demora um pouco para começar, mas ele vai gerar por volta de 10 a 20% dos contatos que curtiram o post ou que seguem o perfil, se o perfil não for verificado. E aí pode servir o exemplo da escola. Vou dar um exemplo daqui da minha região, sou aqui do Sul, tem um colégio bem famoso aqui próximo de onde eu moro, que também existem não só uma, mas várias escolas de inglês próximas, porque o colégio é grande, então tem uma demanda muito grande. Cara, se eu tivesse uma escola ali, a primeira coisa que eu faria é pegar desse perfil, jogar isso para dentro do sistema e baixar esses contatos, tá? Isso serve para literalmente qualquer segmento, B2B, B2C, você vai encontrar tudo aqui. Então o Instagram é a principal ferramenta de captação que a gente tem. Aí temos LinkedIn, Google Maps, Bing Maps, Cadastro Nacional, que daí sim é mais voltado exclusivamente ao B2B, e planilha. Se você já tem uma base de dados e quer trabalhar igual o Lahiri fez, também dá para subir essa base de dados aqui no sistema, tá? Aí tem o CRM, tem o funil de vendas, tem o disparador. O sistema envia essas mensagens automáticas, mas elas são personalizadas, porque não adianta eu vir aqui falar para vocês de venda consultiva e, na verdade, eu estar disparando um spamzão ali no WhatsApp, né? Até porque hoje o WhatsApp ele não tem espaço para isso, né? O WhatsApp, o bloqueio de WhatsApp, que vocês já devem ter ouvido falar, quem... Desligou o teu microfone, Vitor. Por um lado, é até bom que ele exista, né? O bloqueio de WhatsApp. Por quê? Porque senão o nosso WhatsApp já ia virar um e-mail. Você abre o seu e-mail, cara, o meu e-mail tem um e-mail meu que ele tem mais de 21 mil mensagens não lidas, tudo spam, tudo porcaria, coisa que eu nunca me cadastrei. Então o WhatsApp ele faz um filtro para excluir justamente esse tipo de mensagem, porque eles... Tem alguém tirando o meu som aqui, o Paulo Marques. Por isso. Vamos lá. Então, assim, até me perdi aqui agora na minha fala, esqueci. O que eu tava falando mesmo, Lahiri? Me ajudei. Da segmentação pelo WhatsApp, porque senão o WhatsApp vai virar muito spam. Boa. Então eu tenho que fazer uma abordagem que seja personalizada. Eu tenho que fazer com que essa pessoa me responda, eu tenho que engajar ela na mensagem. E aí entra vários outros fatores que eu falo na minha apresentação, até uma questão de LGPD também. Não basta o contato ser público, né? O sistema ele faz uma varredura, um cruzamento de dados, ele pega dados disponíveis. Mas eu também tenho que ter uma base legal, eu tenho que legitimar o interesse da pessoa. Eu preciso fazer com que ela fale para mim assim, não, poxa, legal, essa tua proposta, eu tenho interesse, tá? E aí, falando um pouquinho de taxa de resposta, só vou abrir aqui o histórico para vocês entenderem um pouco melhor. Quando você faz uma mensagem personalizada para um público que é segmentado, ou seja, não são pessoas aleatórias. Tem um motivo para eu estar prospectando essas pessoas. Teve um motivo para eu prospectar o Lahiri e conseguir agendar uma reunião com ele e estar hoje aqui com vocês. Quando você faz isso, um conjunto de uma segmentação com uma boa copy, você tem uma taxa de resposta muito alta. Consequentemente, o seu índice de agendamentos ele acaba sendo muito alto também. Por exemplo, com essas 100 mensagens aqui, em média que eu disparei, cara, eu agendei 10 reuniões. Tá? A gente está falando de 10% de agendamento. E aí na reunião só depende de você. E por isso, aí existem especializações, metodologias que a gente tem que utilizar para converter na reunião, principalmente considerando que é um lead frio. É um lead frio, mas que ele é segmentado. E o spin selling é uma das armas aí que eu utilizo bastante e que me ajuda demais aí na minha conversão. Principalmente quando atrelado a essa ideia de uma venda consultiva. Tá? É uma ferramenta excelente para isso. Maravilha. Muito bacana, Vitor. E quem ficar até o final aqui da live, eu pedi para o Vitor fazer uma condição aqui, bacana, ele vai fazer uma condição para poder, quem tiver interesse, entender um pouco mais como é que funciona da Redrive. O Eduardo tem uma pergunta aqui, como passar pelas secretárias? Existe um início de uma objeção que o grande desafio para quem vende B2B, não só para quem vende B2B, para todo mundo, é você conseguir falar com o tomador de decisão. Por isso que a ferramenta é importante, porque quando tu faz essa prospecção por meio do WhatsApp, tu não vai prospectar a secretária, vai prospectar a pessoa que toma a decisão, o diretor de RH, o dono da empresa, o sócio, então tu já chega direto no tomador de decisão. Eu tenho certeza que todos os vendedores aqui já foram para uma reunião de vendas ou uma apresentação comercial, cara, apresentou muito bem, o cliente falou, pô, eu gostei muito, cara, é isso mesmo que eu preciso. Mas vou fazer o seguinte, vou conversar com a minha esposa e depois eu te dou uma resposta. Por que que isso acontece?
porque a gente não identificou antes quem são os tomadores de decisão. Dá vontade de morrer mesmo nessa hora, né? Então, a secretária, ela é uma gatekeeper, que a gente chama, em tradução livre vai ser um porteiro. Não existe um script, um roteiro definido para tu passar pela secretária. Existem diversas formas de se fazer. Tem gente que faz assim, gerando autoridade. Então, lembrando que o trabalho de prospecção é um trabalho de inteligência, eu preciso estudar antes. Eu não posso ligar para a secretária e falar assim, fulana, com quem eu posso falar aí para eu vender? Não, tu já tem que saber quem é o tomador de decisão, tu já vai ligar para falar com o Arilson. Então, vou ligar lá, a secretária do Arilson atendeu, eu posso falar assim, ô, Andréia, passa aí para o Arilson para mim, por favor. A secretária que é menos experiente, ela vai pensar assim, pô, é alguém que ele conhece. Deve ser algum parente, algum amigo, eu vou passar. Aí eu cheguei no decisor e aí eu tenho um roteiro, um script para trabalhar. Ou então, tu pode admitir que precisa da ajuda dela. Oi, André, tudo bem? Meu nome é Laíre, eu trabalho no Castilho Idiomas. A gente está fazendo parceria com algumas empresas do mesmo segmento que o teu, oferecendo bolsas de estudo de até 60% de desconto para todos os colaboradores. Com quem eu devo falar para oferecer essa condição especial para vocês? E aí a secretária vai dizer, tem que falar com o pessoal de RH. Maravilha, qual o nome da pessoa? Andréia, me ajuda nisso aí, que eu quero levar uma condição bacana, inclusive para você também e tal. Então não tem um jeito certo de se fazer. Existem milhares de maneiras. O importante é que você tenha volume e que você continue fazendo esse follow-up, que é esse acompanhamento. Mas é necessário que se tenha um roteiro. Quando o cliente fala isso, pô, eu preciso conversar com meu sócio, eu preciso conversar com a minha esposa, é que faltou o alinhamento de levantamento de necessidade. Por isso que eu quero trazer um bônus, além de falar do Spin Selling, eu quero falar do Bunch. O Bunch, ele é parecido com o Spin, só que ele vem trazer alguns pontos que não considero dentro do Spin. O que é o Bunch? O B é de budget, orçamento. Não adianta a pessoa ter interesse em comprar o teu produto se ela não tem condições de investir. Ela não tem dinheiro para investir. O A, que para mim esse é o mais importante, vem de authority. É autoridade. Eu estou falando com quem decide. O N é de necessidade de solução, igual tem no Spin. E o T é de timing. Beleza. Em quanto tempo você pretende colocar em prática esse projeto? Então, em quanto tempo você pretende adquirir meu produto? Beleza, lá ele falou muita teoria. Como é que seria isso dentro de um roteiro de venda? Bora pegar aqui o exemplo da Andréia, que trabalha com Escola de Idiomas também, que trabalha em uma franquia do Castilho. Como é que é esse levantamento de necessidade? O cliente demonstrou interesse, quais são as perguntas que eu tenho que fazer? E aí eu quero que vocês façam o exercício de entender qual que é a pergunta de situação, qual que é a pergunta de problema, de implicação, de necessidade, de autoridade, de orçamento. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer. André, bacana. Vamos fazer o seguinte, André, bora fazer uma roleplay? Liga aí o teu microfone, tu vai ser o cliente, eu vou ser o vendedor, tá? Topa? Na hora. Então, bora lá. Então, vamos lá. Tu já demonstrou interesse, André, eu vou para o levantamento de necessidade, eu vou trabalhar o Spin Selling e o Bunch dentro desse levantamento de necessidade. Maravilha, André, me fala uma coisa. Aqui no Castilho a gente tem 7 idiomas. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. Qual é o idioma que você tem interesse? Eu tenho interesse no inglês. Inglês? Bacana. Por que você tem interesse no inglês? É mais uma questão acadêmica, profissional, cultural, alguma viagem que você vai fazer? É uma questão profissional mesmo. Profissional, bacana. A gente tem parceria com muitas empresas, André. Qual é a empresa que você trabalha? Eu trabalho na Velon, uma empresa de telecomunicação. Uma empresa de telecomunicação, bacana. E você acredita que, tendo domínio do inglês dentro da empresa que você trabalha, você pode ter um crescimento profissional, um crescimento financeiro? Com certeza. Vai me ajudar Legal. bastante com questão mesmo de aperfeiçoamento, que é necessário. Bacana. Você acredita, André, que para a atividade que você exerce ou para a atividade que você pretende exercer no futuro, o inglês ele é uma necessidade ou uma prioridade? Você pode repetir, por favor? Para a atividade que você exerce hoje, Andréia, na empresa que você trabalha, ou numa atividade que você pretende exercer no futuro, o inglês para você é uma prioridade ou uma necessidade? É uma prioridade. Já que é uma prioridade, o que te impediu até o momento de fazer um curso de inglês? Foi tempo, financeiro, o que foi? É questão de tempo mesmo, a organização do tempo.
A única coisa que te impede hoje, então, de investir na tua qualificação profissional é o tempo, correto? Correto. E se você encontrasse uma escola que atendesse a tua necessidade em relação ao tempo, que tivesse, por exemplo, flexibilidade de horários, algo mais te impede de fazer um curso de inglês? Não, não. É só questão de encontrar uma turma no meu horário. Legal. Então, eu entendo que a tua necessidade é para começar um curso de inglês o quanto antes, correto? Isso, de imediato. Bacana. Andréia, hoje você depende da opinião ou do investimento de alguém para tomar essa decisão, ou a decisão em fazer inglês ou não só cabe a você? É você que decide e você que investe? Sou eu que decido e sou eu que invisto. Legal, bacana. Maravilha. Andréia, o próximo passo é a gente agendar um bate-papo para eu te explicar todo o funcionamento da escola, nossa metodologia de ensino, sistema de aulas, a carga horária do curso, para ver se realmente a nossa escola é aquilo que você busca numa escola de inglês. Porém, a única forma de você garantir o valor reduzido que eu te falei no início do nosso bate-papo é fazendo a tua inscrição amanhã mesmo, após a nossa apresentação. Caso tudo fique bom para você, quanto à metodologia, e é claro, se os valores ficarem dentro do teu orçamento, algo te impede de fazer tua inscrição amanhã mesmo? Não, não. Posso iniciar. Maravilha. Aí a gente vai para outra etapa, que é a etapa de agendamento, tá, pessoal? Andréia, muito obrigado pela tua participação, mas esse foi todo o conceito de Spin-Selling e de Bunch. A gente trabalhou situação, problema, implicação, necessidade de solução, budget, authority, tudo isso foi trabalhado. Mas vocês viram que, como o Vitor falou, não seguiu uma sequência certinho. Situação, problema, implicação, porque esse que é o erro. A gente vai mesclando. Se tu seguir uma estrutura muito enrijecida, vai ficar antinatural. E é isso que fica robotizado. Esse que é o problema que os vendedores têm com o script, tá? O script, pessoal, ele é fundamental. Só que o script, ele é um roteiro. Ele é um esqueleto. Então, tem gente que fala assim para mim, eu tenho 30 anos na área comercial, não preciso de script. Cara, imagina que a gente vai fazer um filme. A gente vai contratar os melhores atores do mundo. Só o cara que ganhou Oscar. Então, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, não sei. A gente vai contratar os melhores vendedores do mundo para fazer esse filme. Aí chegou os melhores atores e a gente vai falar assim, beleza, fulano, tu é o mocinho, tu é o vilão, a cena vai acontecer aqui nesse espaço. Vão lá fazer o filme. Não vai rolar, porque precisa de um roteiro. E a gente está falando dos melhores atores do mundo. Então, mesmo os melhores vendedores do mundo precisam de um roteiro. O que dificulta para o vendedor? É que ele pega um roteiro que está escrito. Então, quando eu escrevo um roteiro, eu escrevo com as minhas palavras, como faz sentido para mim. Se tu lê aquele roteiro com as minhas palavras, para ti vai ficar antinatural. Porque são com as minhas palavras. Então, pega o roteiro, pega um script, pega o Spin-Selling, pega o Bunch e coloca nas tuas palavras. Como é que você faria essas perguntas? Que aí vai fazer muito mais sentido para você, vai ficar muito mais natural e o teu cliente vai perceber essa naturalidade, você vai passar autoridade. Vocês viram que durante toda a minha conversa com a Andréia, eu não afirmei nada. Eu trabalhei 100% com perguntas. Porque a minha função aqui, nesse momento, não é dizer para ela que o meu produto, que a minha escola é melhor. Eu não quero apresentar para ela a minha escola. Eu não quero... Vocês viram que ela não perguntou o preço, por exemplo? O que muito vendedor tem dificuldade, porque está falando com o cliente aqui, no levantamento de necessidade, o cliente, tá, mas quanto é? Mas quanto é? Porque eu estou com o objetivo de vender. E ali, nesse momento de levantamento de necessidade, não é para vender. É para saber se ela tem o perfil e para saber se o meu produto consegue atender a necessidade dela. O momento de vender é na reunião, na apresentação comercial. Então, cada etapa tem um objetivo. O objetivo da prospecção é conseguir contato. O objetivo da levantamento de necessidade é saber se ela tem um perfil. O objetivo da apresentação comercial, aí sim, é conduzir para o fechamento. Então, quando eu faço isso no levantamento de necessidade, eu já vou para uma apresentação comercial com acesso a todas as informações da Andréia. Então, eu já sei que a Andréia precisa falar inglês para ter um crescimento profissional. Eu já sei que a única coisa que impede a Andréia é a questão do tempo. Então, eu vou oferecer um curso para ela flexível, que é um curso que ela mesma agenda as aulas, então não tem para onde ela correr. Ou então, ofereço uma turma que esteja dentro da carga horária dela, da disponibilidade horária dela. Eu já sei que ela não depende de ninguém. Então, quando eu for iniciar minha apresentação comercial, eu vou falar o seguinte, Andréia, somente confirmando algumas informações que eu já peguei contigo anteriormente, você me disse que o teu interesse é fazer inglês, correto?
Você me falou que a única coisa que te impede de fazer um curso é a questão do tempo. Você me disse que não depende da opinião de ninguém para tomar a decisão, que a decisão é fazer ou não só cabe a você, correto? E você me disse que se tudo ficar dentro da tua realidade, nada te impede de começar o curso quanto antes, não é isso? É isso. Andréia, então eu vou te explicar todo o funcionamento da nossa escola, isso já na apresentação comercial, tá? Esse bate-papo vai levar 15, 20 minutinhos, mas o objetivo aqui é saber se realmente o meu produto, o meu serviço, consegue atender as tuas necessidades. Ao término desse nosso bate-papo, o que eu preciso de você é uma resposta objetiva. Um sim ou não. Qualquer outra coisa diferente de um sim ou não, é claro que eu vou considerar como uma forma educada de você dizer não, e não tem problema nenhum. Agora, se for um sim, o meu trabalho vai ser te ajudar para que nada fuja do teu orçamento. Então, posso esperar de você uma resposta objetiva, sim ou não? Beleza, pode esperar. Então, vai chegar no final, não vai falar, eu vou pensar, eu vou falar. Não, porque ele já fez um acordo. A gente chama de microcompromissos, certo? Todas essas etapas, pessoal, só foram possíveis por haver um entendimento do levantamento de necessidade, do Spincelli e do Bunch. Se tu não faz essa preparação com as perguntas dessas duas metodologias, tu vai para uma reunião de apresentação comercial sem acesso a nenhuma informação, no escuro. E acaba que durante a apresentação comercial, tu vai ter que levantar a necessidade. Então, tu perde tempo. Por isso que as vendas levam muito tempo para acontecer às vezes, por isso que tu ouve muita objeção. Porque quando eu já tenho acesso às informações do meu cliente, eu já sei quais são as objeções dele. Eu já sei quais são as possíveis objeções. Então, vou para uma apresentação preparado. O Eduardo perguntou aqui. Mas se ele ficar perturbando muito, fala o preço? Depende. Eu, Laíri, faça um filtro. Eu nunca passo o preço por telefone. Nunca. Inclusive, toda empresa de energia solar que eu fiz consultoria, eu fiz mais de 30, eu proibi todas as empresas de passar o valor por telefone. Porque o que ele faz quando tu pega o valor por telefone? A não ser que a tua empresa seja mais barata do mercado. Se o teu produto for mais barato do mercado, pode passar o valor pelo telefone. Se não for, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o teu orçamento, vai mandar para o teu concorrente e vai falar assim, Felipe, o teu concorrente fez por esse valor, tu cobra para mim? Aí, Felipe, eu cubro. Aí, Felipe vai pegar, o cliente vai pegar, Felipe, vai com Paulo, o Felipe fez esse preço para mim, tu cobra? Aí vira uma prostituição da porra e todo mundo se ferra. Vitor, pode falar, meu irmão. Ótimo, eu gostei que você falou depende também, né? Então, num ponto de vista como esse, óbvio que eu jamais passaria o preço também por essa questão aí da concorrência. Agora, vamos voltar pro meu produto que eu vendo, um produto de ticket mais baixo, um produto com preço muito acessível, muito competitivo. Cara, se a pessoa insiste em falar sobre preço, será que vale a pena realmente eu fechar um horário e apresentar a ferramenta para alguém que não pode pagar R$400 no sistema? Então eu uso isso já até como um bunch, que é um método de qualificação. Se a pessoa ela insiste tanto no preço... Né? Cara, se ela insiste tanto no preço... Não tá dentro do perfil de cliente, já tira perfeito. Lá. Se aquilo ali vai ser um fator decisivo para ela não fechar comigo, então eu já desqualifico o cliente falando sobre o preço também. Ou às vezes nem falo, já cancelo ele, não, obrigado, tchau. Né? E lembrando que esse processo que eu disse que eu não falo preço é no caso da Andréia, que é de curso, de idioma, tá? No caso do Vitor faz total sentido, serve como qualificação, pode continuar. Não, eu até queria voltar um pouquinho ali também, né? Porque eu vi que quando eu falava, a galera fez algumas perguntas, eu acabei não respondendo, e eu gostei da pergunta do Eduardo ali sobre a secretária, porque isso acontece bastante, né? Independente de você prospectar por ligação, por WhatsApp, pode acontecer. Uma das maneiras, e a mais eficiente, assim, se você realmente quer falar com aquela empresa e fazer o que o Lahiri falou, tem que ligar. Muita gente acaba também viciando nessa estratégia apenas do WhatsApp, mas a ligação ela é muito importante, é um contato também direto. Se você está com a pessoa ali e consegue falar com ela, muito provavelmente você vai conseguir tirar alguma coisa daquela ligação, se você trabalhar do jeito certo. Mas assim, outra forma de fazer isso é mudar a segmentação. Voltando para o exemplo que a gente estava mostrando antes da plataforma. Uma coisa é eu pegar, vamos dizer que eu quero falar com uma clínica de estética, tá? Uma coisa é eu pegar contatos do Google, clínicas de estética, e um monte de gente do Google lá, que é contato comercial, e com certeza se eu chamar pelo WhatsApp vai cair na secretária. Outra coisa é eu pegar de um curso profissionalizante para profissionais da estética. Lá no Instagram, por exemplo. Pô, o cara que segue um curso profissionalizante não é a clínica, é o profissional da estética. Então, talvez, se tu tá tendo muito esse problema, Eduardo, uma forma de você diminuir isso daí é mudar o foco da tua segmentação, tentar encontrar esses leads de um lugar diferente de onde você tá buscando. E respondendo a pergunta do Arilson ali, não tem comentários do YouTube, cara. Tem Instagram, seguidores seguindo, likes e comentários, Google Maps, Bing Maps, Cadastro Nacional de Empresas, planilha
e tudo que tiver no WhatsApp, contatos, agendas, grupos, tudo mais. Tá? Porque, cara, já dá uma infinidade de leads aí, de prospects para trabalhar, é muita coisa. Galera, a gente está chegando no final, tá dando 1 hora da nossa live, e antes da gente, o Vitor tem uma condição especial para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Redrive. Eu uso o Redrive, tanto na operação da Sansol quanto dentro da Cavalero. A gente usa na Cavalero não tanto para prospecção, mas para contato com os clientes, mas na Sansol a gente utilizou muito para processo de prospecção ativa. Falei do resultado, mas antes da gente finalizar, eu queria falar o seguinte: eu acho que a gratidão, ela libera o fluxo entre dar e receber. E eu sou muito grato por vocês terem passado essa 1 hora conosco, espero que tenha contribuído de alguma maneira, mas eu queria que vocês colocassem aqui no comentário se foi bacana, se contribuiu, se ajudou vocês, o que vocês aprenderam, vocês acham que valeu a pena ter passado 1 hora dessa nossa terça-feira à noite aqui comigo, com o Vitor, e dar um feedback aí, ver o que a gente pode fazer para melhorar nas próximas reuniões. Essa comunidade é bacana, está no começo, então a gente está construindo junto com vocês. Eu quero muito ouvir vocês para saber como é que a gente pode melhorar. E, cara, muito obrigado, fico muito feliz. Vitor, passa a condição que tu tem para essa galera, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Redrive, e a gente finaliza esse nosso bate-papo. Show de bola. Obrigado, pessoal, aí pelo tempo disponibilizado. A gente sabe que, né, 8 horas da noite aí, agora já são 9, não é um horário que todo mundo pode, então espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. E agradecer principalmente a você, Lahiri, parabenizar também pelo projeto que você está criando. Eu fico muito feliz em ver que tem tanta gente engajada assim, isso é muito bom. E, bom, sobre a condição, sendo muito transparente com vocês, a minha ideia aqui não era vender nada para vocês, não vim aqui com o objetivo de vender a ferramenta, né? O Lahiri me fez o convite ontem, e aí eu pensei que poderia ser interessante, já que a gente vai acabar falando disso, né, pessoal? Trabalha 4 anos com isso, eu já fiz mais de 3.000 reuniões falando só disso todo dia, então obviamente que eu iria cair no assunto da ferramenta. Se algum de vocês se interessou pelo que eu falei, acha que faria sentido para a empresa de vocês ter algo nesse sentido de prospecção ativa automatizada, um sistema que gera lead infinito, um custo extremamente baixo, que faz disparo via WhatsApp e que tem um método de trabalho que não é spam, a ideia não é fazer venda automática, a ideia é justamente automatizar trabalhos que muitos de vocês já fazem hoje manualmente ou que talvez não fazem justamente por ser muito trabalhoso, como eu fazia lá antigamente, ligando todo dia para conseguir agendar uma reunião de diagnóstico e olhe lá. Então, assim, ontem mesmo, quando o Lahiri me convidou e sugeriu que eu trouxesse alguma condição, falasse sobre a ferramenta aqui, eu falei com o Daniel, que é o CEO aqui da Redrive, e ele liberou ali um link com desconto para vocês, tá? São R$100 de desconto por mês em todos os planos que a gente tem. Eu vou deixar o meu contato, tanto aqui no chat quanto no grupo, e aí todo mundo que entrar em contato comigo tem API integrada também, API oficial ou API do WhatsApp Web, tá, Paulo? Tem as duas opções. E todo mundo que entrar em contato comigo só avisa ali que veio aqui da live, e aí a gente vai agendar uma nova demonstração, porque eu gosto de fazer venda consultiva, né? Foi o assunto de hoje aqui, spin selling. Então a gente vai fazer uma nova reunião para eu entender a empresa de vocês, sugerir formas de uso também. Hoje a gente fez um exercício bem breve, mas já foi legal que a gente pegou 2 perspectivas muito diferentes. Uma escola, né, próxima do local, ou alguém que fale sobre aquele determinado assunto. Então, entre em contato comigo, diz que veio daqui, a gente agenda uma nova call, bem rapidinho, 30, 40 minutos, vou mostrar o sistema para vocês, e tem essa condição aí, um plus aí de R$100 por mês de desconto, tá? E a Redrive é extremamente engessada em relação a preço, a gente tem, inclusive, um preço que já é barato para tudo que a gente oferece, então aproveitem aí que é uma condição muito boa mesmo, tá? Beleza? Obrigado novamente, Lahiri. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, Vitor, pela participação, por ter contribuído tanto com a gente, por essa condição aí. Eu estou há 1 ano e meio trabalhando com o Vitor, nunca tive esse desconto, tá? Não é papo furado, não. Mas, pessoal, eu vou abrir ali por 20 minutinhos o nosso grupo. Ele fica fechado para a gente manter os assuntos, mas eu vou abrir 20 minutinhos. O que eu quero pedir? A gente teve hoje um pouco mais de 10% dos nossos participantes aqui no grupo, e talvez vocês comentando que foi legal, isso que vocês colocaram aqui nos comentários, vai engajar e vai fazer com que mais pessoas assistam. Na terça-feira que vem já está marcado, a gente vai tentar manter essa terça-feira nesse horário, às 8 horas da noite, foi por votação, a maioria votou nesse horário, e eu quero pedir essa contribuição de vocês lá no grupo. Muito obrigado, pessoal, espero que tenha servido para vocês. Bom descanso, boa noite. Obrigadão. Valeu, pessoal, excelente noite.